Bom dia, prezados! Esse é mais um vídeo da nossa série de eletrotécnica e hoje nós vamos falar sobre circuitos em série. Vamos introduzir, então, o conceito de análise de circuitos elétricos e abordar a análise de circuitos com os componentes sendo colocados em série nesse circuito elétrico. O tema circuitos em série, pessoal, já faz parte do capítulo 5 do nosso livro-texto. Então, mais uma vez, eu venho salientar aqui a importância de vocês entrarem em contato com este livro-texto, tá? Aqueles que ainda não viram esse livro, que ainda não estudaram por ele, vale a pena, corram atrás, peguem emprestado com quem já fez a disciplina, porque é muito importante vocês pegarem o conteúdo do livro. O livro ele é indispensável, tá? Lá tem muita coisa, muito conteúdo que aqui eu não consigo esmiuçar para fazer um vídeo prático e curto para vocês, passando esse conteúdo dessa forma, tá bom? Então, acessem o livro, tenham acesso a ele de alguma forma e peguem o conteúdo por lá também, tá joia? Bom, pessoal, então o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico ele é composto por uma fonte de energia que cede os elétrons, por um dispositivo que recebe esses elétrons e converte essa movimentação dos elétrons em um certo trabalho, e pelos condutores, que conectam então o dispositivo que recebe os elétrons à fonte. Nesse caso aqui, quando a gente conecta então a bateria por um fio até o dispositivo que recebe esses elétrons e depois o outro polo dessa fonte é conectado também a esse dispositivo, a gente cria um caminho para que os elétrons percorram então o condutor, circulem pelo dispositivo e retornem então para a fonte. Quando esses elétrons circulam o dispositivo, há um trabalho aqui que é envolvido. Nesse caso, a gente está simbolizando o dispositivo que recebe os elétrons por um resistor. O resistor ele faz com que o fluxo de elétrons que percorre por ele seja convertido então em energia térmica. Então ele faz com que o trabalho executado pelos elétrons seja de produzir calor. E esse calor ele cede para o ambiente. E esse processo continua enquanto houver elétrons percorrendo pelo resistor. Vale lembrar que, como eu falei nos vídeos anteriores, os elétrons eles sempre vão para um local de maior concentração de elétrons, no caso aqui o polo negativo, até o local de menor concentração de elétrons, que seria o polo positivo. Então, a corrente real de elétrons vai do polo negativo, percorrendo o dispositivo, para o polo positivo. Contudo, convencionou-se o oposto, justamente por se achar que o polo positivo era onde fornecia a corrente elétrica. Então, antes mesmo que fosse descoberto o conceito dos elétrons percorrendo o circuito, verificou-se que havia corrente elétrica e se imaginou que ela saía sempre do polo positivo. Então, a convenção foi que a corrente elétrica ela sai do polo positivo para o negativo, enquanto que o real seria o oposto, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com a convenção. Então, a convenção diz que a corrente elétrica sai do polo positivo para o polo negativo da fonte de tensão ou da fonte de corrente, tá? Então, tendo em consideração essa convenção, a gente tem que toda corrente elétrica, ao passar por um dispositivo que consome essa força elétrica, no caso aqui o resistor, que está dissipando então esse fluxo de elétrons na forma de trabalho, a gente tem que a corrente elétrica ela sempre entra no polo positivo do dispositivo, no caso do polo positivo do resistor, e sai pelo polo negativo do resistor. Se você for olhar aqui na figura, olha só, o positivo do resistor está ligado no positivo da bateria, que é justamente onde ele tem a escassez de elétrons. E onde eu tenho alta concentração de elétrons seria o polo negativo. Então, o polo negativo da bateria está ligado no polo negativo do resistor. Tá? Então, a corrente ela sempre percorre o positivo para o negativo. Agora, vocês não vão trabalhar mais com o fluxo real de elétrons. Eu usei isso para explicar como é que funciona o dispositivo. A gente vai adotar sempre
o sentido convencional da corrente elétrica, que é do polo positivo para o negativo. Então, todas as análises de circuitos elétricos que a gente for fazer de agora em diante, a gente vai utilizar o sentido convencional da corrente elétrica, tá bom? Já para a fonte de tensão, a corrente elétrica ela sempre vai do polo negativo para o polo positivo, certo? Então, se você for olhar aqui, olha só, a corrente convencional, ela parte de onde? Do polo positivo para o polo negativo. E aqui no interior da bateria, do negativo para o positivo, que é justamente o que essa figura 5.2 aqui está mostrando, certo? Então, a corrente ela chega pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Então, a corrente convencional ela chega pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Tá? Então, aqui está mostrando as duas abordagens, tanto para o dispositivo que recebe essa energia, no caso aqui o resistor, ela recebe então a corrente elétrica pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Já para a fonte é o oposto. Então, a corrente ela entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo, justamente para ter coerência com essa ideia do sentido convencional da corrente em um circuito elétrico. Tá joia? Se a gente for analisar, então, vários dispositivos sendo colocados na sequência, a gente vai perceber que a corrente elétrica, para percorrer todo o circuito, ela tem que passar por todos os elementos da mesma forma. Tá? Percebam que, por exemplo, para essa resistência R1, a corrente que circula R1 necessariamente tem que ser a mesma corrente que circula R2. Por quê? Porque só tem um caminho para essa corrente atravessar. Então, para fechar esse circuito por completo, então a corrente tem que ser a mesma para R1, para R2 e para R3. Então, não importa qual é a dimensão da resistência oferecida por esses elementos em um circuito em série, a corrente sempre vai ser a mesma para todos eles, tá? Não tem distinção da corrente para elementos sendo arranjados em série em um circuito elétrico, tá? Se você olhar aqui, por exemplo, essa segunda figura, você vai perceber que entre esses elementos resistivos tem um nó, tá vendo aqui, olha, bem nesse ponto aqui, eu tenho então uma divisão de caminhos aqui. Então, uma corrente elétrica que chega nesse nó, não necessariamente ela vai percorrer todos os elementos da mesma forma, e sim ela tende a se dividir, tá? E ela vai se dividir aqui percorrendo então um caminho diferente do que aquele que circulou pelo resistor R1. Então, esse arranjo aqui não é um arranjo de um sistema que está em série, tá? Ele pode ser qualquer coisa, menos série. Para ser um dispositivo em série, todos os elementos têm que estar arranjados de tal forma que a corrente que circula por cada um deles seja exatamente a mesma, tá joia? Se você levar isso em consideração, então, para a corrente que está circulando aqui, não importa que eu tenha aqui, por exemplo, 3 resistências. O que importa é a dificuldade que ele tem de percorrer todo esse caminho. Então, eu posso pegar essas resistências e somá-las e representá-las apenas por um resistor com uma resistência equivalente dessas 3, certo? Por quê? Olha só, se está chegando uma corrente elétrica aqui, saindo do ponto A, chegando até o ponto B. Primeiro ela encontra esse resistor R1 de 10 ohms de magnitude. Depois ele encontra esse resistor R2 de 30 ohms. E depois um resistor R3 de 100 ohms. Então aqui já tem uma certa dificuldade de passagem da corrente elétrica, então já tem um trabalho aqui e parte da energia já está sendo convertida em calor. Depois aqui tem outro trabalho, certo? Com outra parte da energia também sendo perdida na forma de calor. E aqui a mesma coisa. Só que eu posso juntar essas 3 resistências e fazer um trabalho que seja equivalente ao gasto por cada um deles separadamente. Tá? Se eu fizer isso, a resistência equivalente a esses 3 é justamente a soma de cada um deles. Então, aqui eu consigo fazer um resistor equivalente aos 3 com magnitude de 100
mais 30, mais 10. Então, eu poderia representar esses três aqui por um resistor de 140 ohms. Se a gente colocar aqui nos terminais A e B um ohmímetro, que é um equipamento que mede a resistência entre esses dois terminais, o que ele vai ver? Ele não vai ver R1, R2 e R3. O que ele vai perceber é uma resistência equivalente a este circuito todo, que é o que está representado na figura aqui de baixo. Então, esse aparelho ele vai medir a resistência de todo o circuito e ele vai dar, então, a resistência equivalente do circuito, que é equivalente à soma de cada um desses elementos separadamente. Então, se a gente somar R1 com R2 com R3, a gente vai obter justamente os 140 ohms, que é a resistência do circuito todo. Então, um circuito com dispositivos em série, eu consigo fazer esse arranjo, de tal forma que eu consigo simplificar um circuito desta forma, com dispositivos em série, para um desta forma, onde eu tenho, então, um elemento que equivale a todos os demais. Tá ok? A propriedade para elementos sendo dispostos em série em um circuito é justamente que a corrente é a mesma para todos eles, certo? Só que reparem que a tensão em cada um desses elementos ela é diferente e depende da magnitude de cada um deles. Se a gente for aplicar aqui, então, uma corrente elétrica aqui sendo representada por IS, essa corrente ela circula R1, R2 e R3. E há, então, um trabalho sendo realizado em cada um deles. Esse trabalho ele é proporcional à magnitude dessa resistência. Por quê? Quanto maior ou menor for essa resistência, maior será ou menor será o trabalho realizado nesse dispositivo, certo? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse elemento aqui, R1, com a magnitude de 10 ohms. A corrente elétrica ela vem da esquerda para a direita, do polo positivo para o polo negativo, então, desse resistor. Se eu aplicar aqui a lei de Ohm, onde fica V é igual a I vezes R, aqui ó, V1, no caso eu estou falando do elemento 1, é igual a I1 vezes R1. Portanto, eu consigo aqui calcular que a queda de tensão neste elemento R1 está sendo de 0,6 volts. E por que está sendo uma queda de tensão? Porque se eu for verificar aqui o sentido da corrente, que está sendo do positivo para o negativo, então a tensão positiva está do lado esquerdo e a negativa do lado direito. Então ele saiu de um local de maior potencial para um de menor potencial, de um positivo para um negativo. Então significa que desse ponto aqui eu tenho 0,6 volts a menos do que esse ponto aqui, certo? Então eu perdi 0,6 volts nesse elemento R1, tá? Houve uma queda de tensão de 0,6 volts. Se eu aplicar a lei de Ohm nesse segundo elemento, nesse segundo resistor, eu vou perceber que a queda foi 3 vezes maior, justamente porque esse resistor ele é 3 vezes maior que o primeiro. Então, aqui eu tenho uma queda de tensão de 1,8 volts. Então, deste ponto aqui positivo de R2, eu tenho 1,8 volts a mais do que do polo negativo de R2, tá? Se eu inverter aqui as polaridades do equipamento que está fazendo a medição e colocar o polo negativo dele no polo positivo do circuito, percebam que, pelo fato de eu ter trocado a polaridade aqui das probes, né, que são essas amostradoras aqui de tensão, né, que são esses fios aqui, o fio vermelho e o fio preto, né? O fio vermelho ele vai no polo positivo e o fio preto no negativo. Percebam que aqui trocou, né? Então aqui eu estou usando o vermelho no negativo e o preto no positivo. Então o que vai acontecer? Ele vai continuar mostrando a mesma magnitude que deveria ser mostrada. Portanto, no entanto, o sentido vai ser trocado, tá? Então percebam que aqui
a corrente continua circulando no mesmo sentido e aqui também houve uma queda de tensão do polo positivo para o polo negativo. No entanto, como eu troquei a polaridade aqui das ponteiras, estou usando ela de forma trocada, ele vai me mostrar um sinal errado aqui no equipamento, certo? Então ele não vai mostrar mais aqui 6 volts, e sim menos 6 volts, tá? Porque se eu aplicar aqui a lei de Ohm, V3 igual a I3R3, sendo que R3 é 100 ohms e a corrente continua sendo a mesma que dos outros elementos, 60 mA, então eu vou ter uma queda de tensão de 6 volts. Então, estou tendo uma queda de tensão desse ponto para esse, de tamanho 6 volts. Só que o sinal aqui está invertido, porque a leitura do equipamento está sendo feita de forma errada, onde eu estou colocando, então, o terminal positivo do equipamento no negativo do dispositivo e o negativo do equipamento no positivo do dispositivo resistivo. Tá joia? Então, a forma correta de usar este voltímetro é sempre considerando a polaridade do elemento que você está medindo, tá? Como foi feito então aqui no 1 e no 2. Tá joia? Ainda utilizando o mesmo circuito do slide anterior, eu tenho aqui os mesmos elementos, 10, 30 e 100 ohms. Se a gente colocar o amperímetro, que é o dispositivo que mede a corrente elétrica, em cada um desses pontos aqui, ou seja, entre todos os elementos que estão dispostos aqui nesse circuito em série, a gente vai perceber que a medida de todos eles vai ser sempre a mesma, tá? 60 mA. Por quê? Porque se a gente usar a resistência equivalente do circuito, que é 140 ohms, e usar a tensão que a fonte está fornecendo para esse circuito, que é de 8,4 volts, como vocês podem ver aqui, então eu tenho 60 mA percorrendo todos os elementos desse circuito. Então não importa em qual ponto eu meça essa corrente elétrica em um circuito em série, a medida vai dar sempre a mesma, justamente porque a corrente ela tem que ser a mesma uma vez que eu tenho apenas um caminho. Aqui neste último elemento, aqui neste último amperímetro, foram trocadas também as probes, onde o polo positivo aqui do amperímetro foi ligado no negativo e o polo negativo do amperímetro foi ligado então no polo positivo. Então o que eu tenho? Eu tenho uma medida negativa. Então, se vocês forem reparar aqui, eu vou estar medindo, então, menos 60 mA, enquanto nos outros eu estou medindo mais 60 mA, porque ele sempre entra, a corrente ela entra no polo positivo do equipamento e ela sai do polo negativo. Aqui ela está fazendo o oposto, ela está entrando no polo negativo do equipamento e saindo pelo polo positivo. Então, aqui eu tenho uma medida divergente dos outros em termos de sinal, mas a magnitude sempre vai ser a mesma. Tá joia? Bom, pessoal, a gente já viu então que a corrente que circula em cada um dos elementos ela é a mesma para um circuito em série. E vimos também que a tensão aplicada em cada um dos elementos é proporcional à resistência daquele elemento. Então, a queda de tensão V1 ela é proporcional à corrente que circula nesse elemento 1 vezes a resistência do elemento 1. Mas e agora com relação à potência aplicada em cada um deles? A potência dissipada no elemento 1 ela é igual à potência dissipada no elemento 2 ou do elemento 3? Vamos ver isso? Bom, a gente tem então que a corrente é a mesma, mas que a potência ela é proporcional à tensão vezes a corrente. E se a tensão em cada um dos elementos ela varia, uma vez que a tensão de V1 é diferente da de V2, é diferente da de V3, justamente porque as resistências são diferentes, então eu vou ter também potências diferentes em cada um dos elementos. Agora, se eu somar essas potências, será que ela fica equivalente à potência fornecida pela fonte? Ou seja, a potência fornecida pela fonte
ela é igual à soma das potências dissipadas em cada um dos elementos? Vamos ver isso? Bom, eu tenho que a potência 1 ela é igual a V1 vezes I1. Potência 2 é V2 vezes I2 e potência 3 é V3 e 3. E eu sei também que num circuito em série, as correntes elas são iguais, ou seja, a corrente que circula no elemento 1 é igual a 2, ela é igual à corrente que circula no elemento 3, que é igual à corrente fornecida pela fonte. É a mesma corrente. Então, a corrente que sai da fonte, ela percorre todos os elementos e retorna para a fonte. Com isso, eu posso colocar, então, a corrente aqui em evidência nessa equação. Então, colocando a corrente em evidência, eu tenho que IS multiplica VR1 mais VR2 mais VR3 é igual à soma das potências, certo? Bom, eu sei também que a soma da queda de tensão de cada um dos elementos é igual à tensão da fonte, como a gente viu nos slides anteriores, certo? Então, a tensão da fonte ela se distribui na queda de tensão de cada um desses elementos aqui. Então, V1 mais V2 mais V3 é igual à tensão da fonte E. Com isso, eu posso afirmar, então, que a soma das potências, como vocês podem ver aqui, é igual a IS vezes E. Então, a soma das potências é tensão da fonte vezes a corrente da fonte, que é a potência da própria fonte. Por quê? A potência da fonte é o quê? A tensão da fonte vezes a corrente da fonte. Então, eu acabei de provar que a soma das potências dos elementos é igual à potência fornecida pela fonte. Tá? Então, essa é mais uma propriedade dos elementos em série. Tá? A potência fornecida pela fonte ela é igual à soma das potências dissipadas em cada um dos elementos do dispositivo em série. Tá joia? Bom, pessoal, a gente pode também fazer associação das fontes em série, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Para fazer uma fonte equivalente final, basta respeitar os sinais das fontes que estão associadas em série. Percebam aqui nessa alternativa A que eu tenho então um circuito onde eu tenho 3 fontes associadas em série, sendo que eu quero então fazer a equivalência dessas 3. Se eu reparar bem, eu vejo que a polaridade delas estão de baixo para cima, sendo que o negativo é embaixo e o positivo é em cima. Isso em todas as 3. Então, todas as 3 contribuem para que o sentido da corrente seja de baixo para cima. Né? Então, basta eu somar as 3. 10 mais 6 mais 2 daria então uma fonte equivalente final de 18 volts. E a polaridade tem que respeitar a das fontes que foram sendo associadas, né? Que é negativo embaixo e positivo em cima. Então, ficou 18 volts com negativo embaixo e positivo em cima, que fornece, então, o mesmo sentido da corrente original. Já na figura 2, eu tenho uma fonte diferente das outras. A fonte E3, ela contraria o sinal das outras fontes, né? Da E1 e da E2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Somar aquelas que têm a polaridade igual, ou seja, somar E1 e E2, e subtrair aquela que tem polaridade diferente, subtrair E3. Então, se eu somar E1 e E2, eu tenho uma fonte de tensão equivalente nessas duas aqui a 12 volts. 9 mais 3, 12. Só que essas duas aqui estão contrariando a E3. Então, o que eu faço? Eu pego 12 volts, equivalente dessas duas, e subtraio a E3. Então, eu vou ter uma fonte total final de 8 volts, porque 12 menos 4 igual a 8. E o sentido dessa fonte equivalente final vai respeitar o sentido da maior soma, que no caso aqui é E1 e E2. E1 e E2 dá 12 volts, que é maior que E3, de 4 volts. Então, a fonte equivalente final ela vai ter o mesmo sinal de E1 e de E2, respeitando então o sentido original da corrente, que é de cima para baixo. A gente tem várias associações em série no nosso cotidiano. Uma delas aqui que é dado como exemplo
é essa associação de pilhas que a gente vê em brinquedos eletrônicos e calculadoras, né? Então, tem várias calculadoras, por exemplo, que usam essas pilhas sendo associadas em contraposição, onde tem uma virada para baixo, com positivo para baixo, outra com positivo para cima, positivo para baixo, positivo para cima. A princípio, parece que elas estão se contrariando, né? Porque o positivo de uma está embaixo e da outra está para cima. Só que, na hora que a gente vai ver a ligação elétrica entre elas, ela está fazendo exatamente isso que está aqui nesse gráfico, né? Nesse esquema, onde eu tenho as 4 pilhas aqui em paralelo, da mesma forma que está aqui na figura, né? Só que elas estão conectadas aqui, onde o positivo de uma está ligado no negativo da outra, e assim por diante. Então, eu tenho sempre o positivo de uma no negativo da outra, positivo de uma no negativo da outra, positivo de uma no negativo da outra. Então, se eu esticar essas duas linhas aqui, eu vou ver que elas estão contribuindo para uma corrente sempre no mesmo sentido. Percebam, olha só, eu tenho aqui o polo negativo, né, onde esse polo negativo está conectado aqui a essa bateria. E o polo positivo dessa bateria está conectado ao negativo dessa bateria. Então, a corrente que essa aqui proporciona é de baixo para cima. E aí, quando eu vejo a corrente que essa fonte aqui oferece a esse circuito, é de cima para baixo. Então, essa aqui empurra para cima, essa aqui empurra para baixo. Só que se você for seguir aqui a linha de conexão da fiação, você vai perceber que todas estão contribuindo para o mesmo sentido de corrente. Portanto, é como se eu tivesse aqui uma fonte total equivalente à soma de todas elas juntas, né? Elas estão contribuindo sempre para o mesmo sentido. Então, 4 vezes 1,5 dá 6 volts. Então, aqui é como se eu tivesse apenas uma bateria de 6 volts alimentando aqui esse dispositivo eletrônico. E é assim que funciona, então, a associação de fontes em série na prática. Pessoal, eu posso utilizar também as fontes de bancada como essas para fazer associação em série, tá? Vocês devem ter tido contatos com esse tipo de fonte em Física 3. Aqui a gente tem uma figura onde essa fonte aqui representa então uma fonte de bancada que eu posso regular a tensão nesses botões de cima e a corrente nos botões de baixo. Eu não estou trabalhando com corrente, estou fazendo só uma fonte de tensão, então a fonte de corrente está zerada e aqui eu estou colocando então 20 volts nessa fonte de tensão. Estou utilizando uma outra fonte de bancada para fazer associação entre elas. Tá? Essa segunda fonte está regulada em 40 volts. Então, se eu conectar o polo positivo dessa fonte de 40 no polo negativo da de 20, eu tenho esse esquema aqui equivalente, onde eu tenho então a fonte de 40 volts, colocando o sentido da corrente de baixo para cima, igual a de 20 volts, que também está colocada de baixo para cima. Então, isso aqui dá uma fonte equivalente final, a soma das duas, que é de 60 volts, certo? Agora, percebam que a fonte de 40 volts está aterrada no negativo, que é o que está representado aqui na figura. Portanto, a referência aqui desse circuito seria o terminal B. Ou seja, se eu pegar aqui o terminal B, um voltímetro, ligar aqui no terminal B e conectar ele aqui no polo positivo da de 40 volts, ele vai marcar 40 volts. Se eu conectar ele aqui no terminal A, ele vai marcar os 60 volts, né? E assim por diante. Eu posso usar ele como referência para medir a tensão em qualquer ponto do meu circuito, certo? Agora, se eu fizer essa mesma associação, porém, ao invés de só aterrar aqui a fonte B, eu aterro também a fonte A. O que acontece se eu fizer isso? Né? Então, eu estou fazendo um curto-circuito aqui, olha, ligando o terminal negativo da fonte de 20 volts no terra e a mesma coisa com a de 40 volts. Então, ligando o negativo da de 40 volts no terra. Isso significa que o terminal negativo da de 40 e o negativo da de 20 estariam conectados no mesmo ponto, tá? Porque as duas estão aterradas e o terra é referência comum. Tá? Então, é como se eu estivesse pegando um fio e ligando esse ponto neste ponto. E aí, como é que ficaria então a tensão final equivalente? Quando eu faço essa ligação, significa que eu estou provocando um curto-circuito entre esses dois pontos. O que é um curto-circuito?
significa que qualquer potencial que tenha sido colocado entre esses dois pontos, ele é anulado. Então, essa fonte de 40 volts, ela não vai mais empurrar os elétrons dela para a fonte de 20. O que ela vai fazer? Ela sempre vai percorrer o caminho mais fácil. Então, os elétrons aqui dessa fonte vão simplesmente circular aqui pelo terra e vai voltar para o negativo da fonte. Então, isso aqui é um curto-circuito, é como se eu estivesse curto-circuitando a fonte de 40 volts, certo? Então, isso vai fazer com que os elétrons dessa fonte circulem apenas nessa. Então, a tensão final que eu vou ter no terminal A e B simplesmente vai ser equivalente à da fonte de 20 volts, uma vez que a de 40 volts não está contribuindo em nada para esse arranjo. Todos os elétrons dela, que são movimentados por ela, eles circulam por esse curto-circuito, tá? Então a gente tem que ficar atento aos caminhos que a corrente pode circular. Isso é um curto-circuito, tá? Ele não é uma situação desejada para nenhum circuito elétrico. Pessoal, foi percebido então que as elevações de tensão e os abaixamentos de tensão dentro de um circuito fechado, ele tem que ser igual a zero, tá? Essa lei é chamada lei de Kirchhoff das tensões. Então, vamos atentar aqui para esse gráfico, por exemplo. O que significa, então, esta lei de Kirchhoff das tensões? Significa que em um circuito fechado, tá? Em um circuito elétrico fechado, se a gente pegar a partir de um ponto, eu vou pegar como referência esse ponto D, e for seguindo uma ordem de análise, no caso aqui eu estou adotando a ordem horária para analisar esse circuito, eu vou perceber que ao somar os elevamentos de tensão, seguindo esses sentidos de análise, e os abaixamentos de tensão, que aqui é representado por V1 e V2, eu vou ter então uma soma que tem que dar igual a zero, tá? Vamos ver um exemplo com relação a isso? Então aqui, por exemplo, vamos adotar aqui esse exemplo 5.8, tá? Pela figura 5.27. Se eu analisar aqui as elevações e os abaixamentos de tensão, adotando aqui o mesmo sentido do slide anterior, o sentido horário, tá? A partir de uma referência aqui que eu vou adotar sendo esse ponto terra, tá? Então eu tenho aqui, primeiro, uma elevação de tensão nesse sentido horário, certo? Porque eu estou saindo desse ponto e chegando aqui em um outro ponto do circuito, onde eu tive então uma elevação de tensão referente a esse potencial da fonte de 16 volts. Então aqui vamos supor que seria zero. Nesse outro ponto aqui, então, eu saí de zero para mais 16 volts. Essa tensão aqui, ela está, segundo aqui o meu referencial adotado, está tendo uma queda de tensão aqui em R1, certo? Está indo do potencial maior, que é positivo, para um potencial menor, negativo. Então, aqui eu estou chamando essa queda de tensão de V1, tá? Que sai deste ponto para este ponto. Então, vamos lá. Eu saí aqui do zero, tive uma elevação de tensão de 16 volts, depois tive um abaixamento de tensão referente a V1, e depois eu tive outro abaixamento de tensão referente aqui a V2, né? Que é a queda de tensão em R2. E essa queda de tensão em R2 é de 4,2 volts, certo? Deste ponto para cá, eu tive também um abaixamento de tensão. Por quê? Percebam que eu estou saindo de um potencial positivo, referente a essa fonte, para um potencial negativo. Então, se eu parto de um potencial maior para um menor nesse sentido de análise, eu tenho então uma queda de tensão, tá certo? E aí eu cheguei no mesmo ponto, porque não tem mais nada entre este ponto aqui da fonte de 9 volts e o ponto inicial aqui do terra, certo? Então, como é que fica isso dentro da equação da lei de Kirchhoff das tensões? Eu tenho que somar o potencial referente a essa fonte. Então, ele entra aqui na minha equação como mais E1, tá? Então, mais 16 volts, certo? Aí, depois dessa fonte, eu tenho a queda de tensão referente a V1. Então, se é uma queda, ele entra na equação como negativo. Então, é menos V1, tá? O próximo ponto seria a queda de tensão referente a V2.
é uma queda de tensão, então entra também na equação como negativo. Então, menos V2, certo? E o próximo item é referente à fonte de tensão E2. Então, aqui eu estou tendo também uma queda de tensão, portanto, entra na equação como negativo também, certo? Depois disso, não tem mais nada, então eu fecho a equação, igual a zero. Então, a equação que representa aqui todas as elevações e quedas de tensão é justamente dessa primeira linha aqui. Então, ele entra mais E1, porque eu estou adotando sentido horário, menos V1, porque está indo do potencial maior para o menor de V1, menos V2, idem o que aconteceu com V1, menos E2. Então, estou tendo o potencial de um maior potencial de E2 para um ponto de menor potencial, que então entra aqui na equação como menos E2. E aí fechou, igual a zero. Aí só rearranjando aqui essa equação, porque eu quero encontrar V1. É o único dado aqui que eu não tenho. Então eu isolo V1 na equação e com isso eu vou chegar então à conclusão que V1 é igual a 2,8 volts. Percebam que V1 deu positivo. Isso significa o quê? Significa que o sentido de análise e os sinais que eu adotei aqui para V1 estão corretos, tá? Então, realmente, o V1 aqui, ele está tendo uma queda de tensão da esquerda para a direita, tá? Então, esse sinal que eu adotei inicialmente aqui para V1, ele está correto. Se tivesse sido adotado, então, um sinal diferente, o que ia acontecer? Ele ia ter aqui, então, um acréscimo de tensão, certo? Ia do potencial negativo para o potencial positivo. E aí ele ia entrar aqui na equação como sendo mais V1, tá bom? O resultado seria o mesmo. A diferença é só no sinal, que aqui você encontraria menos 2,8. E aí você ia perceber, então, que o sentido de sinal adotado aqui para V1 ele estava invertido, tá ok? Então, tanto faz aqui o sinal que você adotar inicialmente, no final você vai ter a resposta se aquele sinal que você adotou ele está certo ou não, tá joia? Vamos aqui para o exemplo 5.1, tá? O exemplo 5.1, ele leva em consideração duas malhas, tá? Por que são duas malhas? Porque esse ponto não tem conexão com esses outros dois, tá? Então aqui eu consigo fechar uma malha e aqui eu consigo fechar outra malha, tá? Lembre-se que a lei de Kirchhoff das tensões, ela funciona apenas para circuito fechado, tá? Então aqui eu tenho que fazer um circuito independente desse aqui, que seria outro circuito, tá bom? Como eu quero levar em consideração qual que é o potencial V1, ou seja, o potencial entre esses dois pontos, então aqui eu vou deixar o circuito aberto e vou colocar um elemento aqui V1, para saber entre esses dois pontos qual é a tensão que eu tenho. Vamos analisar então esse primeiro gráfico, esse primeiro circuito aqui. Partindo então do ponto A, tá? Para chegar neste ponto aqui, eu tenho então uma elevação de tensão adotando esse sentido de análise, que é o sentido horário, tá? Esse sentido a gente vai sempre adotar o mesmo sentido para que não haja confusão. Então, adotando o sentido de análise horário, partindo do ponto A, eu tenho então o quê? Uma elevação de tensão. Se eu tenho uma elevação de tensão, entra na minha equação como sendo mais 25 volts, certo? E aí eu parto então para V1, que é justamente o que eu quero encontrar. Então ela vai ficar indicado aqui na equação. Só que eu parto de um potencial maior, que é positivo, para um potencial menor, que é negativo. Se eu estou partindo do potencial maior para um menor, então está havendo uma queda de tensão. A queda de tensão entra na minha equação como sendo negativo, tá? Então o segundo termo da minha equação é menos V1, tá? Aí, continuando a análise, o próximo elemento é essa fonte de 15 volts, que está indo do potencial menor para um potencial maior, tá? Está indo do negativo para o positivo. Portanto, entra na minha equação como sendo mais 15 volts. E aí eu chego no mesmo ponto A. E aí, então, eu fecho a equação, igual a zero, tá bom? Isolando V1, eu vou encontrar, então, V1 sendo igual a 40 volts. Então, o que significa isso? Significa que o sentido de análise adotado inicialmente, ou seja, aqui positivo e aqui negativo, está correto. Então, aqui
tem um potencial de 40 volts maior do que esse outro ponto aqui. Tá joia? Para esse outro circuito, né, para eu encontrar aqui V2, que leva em consideração então o potencial deste ponto com este outro ponto, tá? Eu vou adotar aqui, primeiramente, saindo de A, igual eu fiz com o anterior, certo? Saindo de A, o primeiro elemento que eu vejo é justamente o potencial V2, que é o que eu quero descobrir. E ele está indo de um potencial maior para um menor. Então, como é que ele entra na equação? Queda de tensão entra na equação como sendo negativo. Então, menos V2. Aí o próximo elemento é essa fonte de 20 volts, que sai de um potencial maior para um potencial menor. Então, está tendo uma queda de tensão, certo? Então, queda de tensão entra na minha equação como sendo menos 20 volts. E aí eu chego no mesmo ponto A. Então, menos V2 menos 20 volts igual a zero. Isolando V2, eu encontro que V2 é igual a menos 20 volts. O que significa isso? Eu tenho encontrado um sinal negativo aqui. Significa que esse sinal adotado inicialmente para a análise ele está errado. Então, aqui está invertido a polaridade em relação a V2, significando que o potencial maior é aqui embaixo e o potencial menor é aqui em cima. Então, bastaria trocar esses sinais, que aí eu encontraria o potencial certo aqui para V2. Tá joia? Pessoal, esse aqui é outro exemplo, tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, de 3 elementos, também em um circuito fechado, onde eu tenho, então, o potencial aplicado em todos os elementos, exceto nesse aqui, que eu chamei de Vx. Então, o que eu quero saber? Eu quero encontrar qual é a tensão imposta em cima desse elemento aqui, né, que eu chamei de Vx. Inicialmente, ele não tem polaridade nenhuma, só que para fazer a análise eu tenho que adotar uma polaridade, senão eu não vou conseguir fazer a análise, tá? Então aqui, olha, inicialmente eu atribuindo aqui como sendo aqui no A positivo e no B negativo, adotando também de novo sentido horário, tá? O que eu vou ter então? Eu vou ter, partindo aqui do terra, uma queda de tensão referente ao potencial de 6 volts. Então, entra aqui na minha equação de Kirchhoff como menos 6 volts. Depois, o potencial da fonte, que ele está sendo imposta nesse sentido de análise como sendo uma queda de tensão também. Então, entra aqui na minha equação como menos 14 volts, certo? Aqui, Vx, eu adotei o mesmo sentido da fonte, ou seja, positivo em cima, negativo embaixo. Então, está tendo uma queda aqui em Vx. Então, ele entra na minha equação como sendo menos Vx, certo? Só para lembrar, eu vou anotar aqui, tá? Então, aqui eu adotei como sendo positivo e aqui como negativo, tá joia? Então, aqui entrou como menos Vx e depois o próximo elemento seria esse aqui de potencial de 2 volts, que está indo de um potencial menor para um maior. Então, vai entrar na minha equação como sendo mais 2 volts, certo? Fechou, chegou no mesmo ponto, então igual a zero. Isolando Vx, eu vou ter que Vx é igual a menos 18 volts. De novo, menos 18 significa o quê? Que esse potencial que eu adotei inicialmente, como sendo positivo em cima e negativo embaixo, ele está errado. Então, o correto é fazer invertido. Tá joia? Bom, mas e se eu tivesse adotado, então, o sinal invertido logo de início? Como que ficaria? Será que eu encontraria um valor diferente? Vamos ver? Olha só. Então, se eu adotar aqui inicialmente, logo de cara, como sendo negativo em cima e positivo aqui embaixo, e fazer a mesma análise, tá? Partindo aqui do ponto terra, como é que fica? Eu vou ter aqui, então, sendo na minha equação, menos 6 volts, porque está indo do potencial maior para o menor. De novo, menos 14 volts, porque eu estou indo também do potencial maior para do maior para o menor. E aqui vai entrar já o diferente, vai entrar mais Vx, tá? Por que mais? Justamente porque eu adotei agora indo do menor para o maior, lembra? Então agora vai ser mais Vx e aqui continua a mesma coisa que não mudou, né? Então do potencial menor para o maior, então mais 2 volts. Aí isolando Vx no final vou encontrar o quê?
mais 18 volts. Portanto, só comprova que, independente do sinal adotado aqui para o elemento em análise, no final eu vou ter sempre a resposta correta, tá? Tanto em magnitude como em sinal. Vai mostrar se aquilo que eu adotei inicialmente está certo ou se está invertido, tá ok? Bom, pessoal, aqui é uma outra regrinha que é muito útil para a gente também, quando a gente vai tratar de análise de circuitos elétricos, tá? Essa regrinha é chamada de divisor de tensão. O que significa a regrinha do divisor de tensão? Se vocês forem analisar lá no início dessa aula, eu falei para vocês que toda tensão que a fonte fornece para o circuito, ela é, de certa forma, dividida em todos os elementos do circuito, proporcionalmente à magnitude de cada elemento. O que significa isso? Significa que, se eu tenho um elemento aqui, por exemplo, R1, que é de 6 ohms, maior do que os outros dois elementos no circuito, significa que a tensão imposta nesse elemento vai ser maior que a dos outros dois. Ou seja, vamos dizer assim, a tensão da fonte ela é distribuída proporcionalmente à magnitude de cada elemento de um circuito elétrico. Tá? E isso eu posso representar por esta equação aqui, onde a tensão de análise do elemento X ela é proporcional, então, à resistência desse mesmo elemento, dividido pela resistência total. Percebam que isso aqui é uma relação fracionária, tá? Seria a porcentagem, então, que essa resistência X, ela representa em relação ao todo, tá? Qual que é a resistência total aqui nesse circuito? Seria, como é um circuito em série, apenas a soma desses três elementos. Então, aqui eu tenho R1 mais R2 mais R3, totalizando, então, aqui 10 ohms, certo? Se eu tenho aqui um total de 10 ohms, e se eu quisesse descobrir qual que é a queda de tensão apenas nesse resistor R1, então eu faço essa regrinha aqui, olha, V1, porque eu quero analisar a tensão em R1, ela é igual a R1, no caso aqui 6, vezes a tensão da fonte, que é 20 volts, dividido pela resistência total, que é 10 ohms. Então aqui eu tenho essa relação de 6 dividido por 10, 6 décimos, certo? Que é justamente o quanto essa resistência representa no todo. Então a tensão aplicada nessa resistência vai ser justamente proporcional a quanto essa resistência representa em relação ao todo, certo? Então, se a gente for colocar aqui, ó, 6 décimos da tensão aplicada da fonte, que no caso seria 20 volts, vai dar justamente 12 volts. Tá joia? E assim por diante, tá? Isso aí vale para qualquer um desses elementos aqui. Aqui, por exemplo, R3. Se eu substituir aqui e quiser achar V3, eu tenho R3, no caso 1 dividido por 10, que é RT, então 1 décimo da tensão da fonte. A tensão da fonte é 20 volts. 1 décimo de 20 volts, 2 volts. Tá? Então, essa regrinha do divisor de tensão, para um circuito em série, ela é muito útil para mostrar qual que é a queda de tensão em cada um dos elementos. Tá joia? A gente vai usar bastante essa regrinha do divisor de tensão. É bom que vocês compreendam isso e guardem bem. Tá joia? E a gente aplicar, então, um exemplo aqui prático. A regra do divisor de tensões, para descobrir aqui, por exemplo, qual que é a tensão V3. Como que eu descubro isso? Bom, eu tenho um circuito aqui, qualquer, tá? Não importa o que está nesse pontilhado. Eu estou pegando só esse trechinho aqui de R2 e R3. Se eu coloco aqui um voltímetro para medir qual que é a tensão total aplicada aqui entre R2 e R3, é como se eu tivesse uma fonte aqui, certo? Referente, então, à queda de tensão aplicada nesses dois elementos aqui. Significa que, então, entre esses dois pontos eu tenho 5,6 volts. Bom, se eu tenho 5,6 entre esses dois pontos, quanto que ficaria, então, a tensão apenas em R3? Então, eu posso aplicar aqui a regrinha do divisor de tensão, porque R2 e R3 eles estão em série, certo? Então, aplicando aqui a regrinha do divisor de tensão, eu tenho que V3, que é o que eu quero descobrir, tá? É igual a R3, ou seja,
ao tamanho de R3, que no caso aqui é 3 kΩ, certo? Dividido pela resistência total. Resistência total nesse trecho aqui é justamente R2 mais R3, porque eles estão em série. R2 mais R3 aqui vai dar 4,2 ohms, certo? Então, V3 é igual a 3 kΩ dividido por 4,2 kΩ vezes a tensão aplicada nesses dois elementos ao mesmo tempo, que é de 5,6 volts. Com isso, eu vou achar então que V3 é igual a 4 volts. Tá joia? Lembrando que essa tensão aqui, ela se manteve por quê? Porque as probes aqui do voltímetro, positiva e negativa, estão conectadas dessa forma, onde o positivo é em cima e o negativo é embaixo. Então, a tensão aplicada nesse elemento vai ser também a mesma da fonte, ou seja, positivo em cima e negativo embaixo. Se tivesse sido oposto e aqui ainda marcasse mais 5, então aqui também teria que representar a mesma polaridade da fonte, ou seja, teria que ser invertido também. Tá joia? Então, esse elemento sempre acompanha a polaridade da fonte. Bom, pessoal, então finalizamos aqui o conteúdo referente ao capítulo 5, que é circuitos em série. Eu quero que vocês revejam todo o conteúdo passado, assistam a aula quantas vezes vocês acharem necessário e que principalmente exercitem aquilo que foi passado. Só assim vocês vão conseguir realmente pegar esse conteúdo. Então, eu quero que vocês peguem os exercícios do final do capítulo 5, façam quantos exercícios acharem necessário e, tendo dúvidas, basta entrar em contato. Tá joia? Grande abraço e até a próxima.